temos duas aulas relacionadas com parada cardiorrespiratória e reanimação, né? Então, acho que a Carol vai fazer uma revisão rápida de conceitos básicos de reanimação cardiorrespiratória, que fique claro de que reanimação cardiorrespiratória todos os procedimentos que devem ser feitos na beira do leito, eles precisam de ser aprendidos num curso de imersão, né? Tipo a CLS, o FCCF cobra um pouco disso. Então, essas aulas de reanimação cardiorrespiratória teórica apenas nos ajudam a poder ter uma base teórica para poder realizar as manobras, mas elas precisam ser treinadas na beira do leito, precisam ser treinadas em cursos de imersão, em cursos hands-on, que vocês realmente praticam todo o processo de reanimação. Então, mas vamos ver alguns conceitos básicos de reanimação cardiorrespiratória que a Carolina está trazendo para nós. Carol, estamos nas suas mãos. Tá certo, então, doutor. Então, boa tarde a todos. Eu vou iniciar, então, a aula que é sobre parada e ressuscitação cardiorrespiratória, então. Eu fiz a aula baseado no American Heart Association, no ACLS, então. Então, introduzindo o tema, o que é, então, a parada cardiorrespiratória, né? É a ausência de atividade mecânica cardíaca, que é confirmado pela ausência de pulso, um paciente não reativo, em apneia ou respiração agônica e ofegante. Então, aqui eu trouxe alguns dados sobre parada cardíaca extra-hospitalar e intra-hospitalar. Esses dados são americanos de 2019, mas eu achei interessante para compartilhar com vocês. Então, no contexto extra-hospitalar, foram observadas 350 mil paradas no ano, 80% delas são em ritmo não chocável, de origem cardíaca principalmente, e demora cerca de 20 minutos até o primeiro atendimento, então, no caso extra-hospitalar. Já no cenário intra-hospitalar, foram 290 mil paradas no ano, também 80% em ritmo não chocável, de causa cardíaca e respiratória, então, demorando 5 minutos até o primeiro atendimento. Então, vou falar agora sobre o suporte básico de vida, né? Então, eu me deparo com um paciente que ele está arresponsível. Então, eu chamo o paciente, ele não responde, ele está apneico, não está respirando ou está gaspeando, e ele está em ausência de pulso central. Lembrando que o pulso deve ser femoral ou carotídeo. Então, eu tenho esses 3 elementos, eu considero, então, que o paciente está em parada cardiorrespiratória. Então, identificando uma vez, a primeira coisa que eu devo fazer é chamar ajuda e o DEA, então, porque eu não consigo fazer nada sozinho nesses casos, e reiniciar imediatamente a sequência CAB, que são compressões, via aérea e ventilação, que eu vou abordar passo a passo, então. Então, como eu falei antes, a abordagem CAB, compressões, via aérea e ventilação. Então, falando sobre as compressões. Aqui tem uma tabela do ACLS também, que ela demonstra como que devem ser feitas essas compressões, né, para serem efetivas, então, na parada. O posicionamento do massageador, né, deve ser a região hipotenar de mão sobre a metade inferior do externo e outra mão sobre a primeira, entrelaçando. É aconselhável a realização de compressões de 100 a 120 compressões no minuto, devem ter uma profundidade mínima, então, de 5 centímetros do tórax, sem exceder 6, e eu devo esperar sempre o retorno do tórax nessa compressão, né? O intervalo dessas compressões entre um compressor e outro deve ser o menor possível, e eu devo intercalar e trocar em 2 minutos os compressores, ou assim que fadiga do
do compressor. Se for antes de 2 minutos, eu devo trocar antes disso, né? Então, o tempo a recomendação é 30 compressões a cada 2 ventilações durante a RCP. É importante também que quem está comandando a parada, que seja feito um feedback, né? Que diga que se as compressões estão efetivas, o que devo melhorar, observar a fadiga do massageador, né? Se ele está cansado, se não está sendo efetivo, para trocar, então, essas compressões, já que é o mais importante da parada nesse momento. Então, a via aérea do paciente. Eu preciso ter uma via aérea patente, uma via aérea aberta, para conseguir ventilar esse paciente. Então, eu vou fazer manobras para isso. A manobra de chin lift, que é a inclinação da cabeça, uma leve inclinação e elevação do mento para deixar a via aérea aberta, né? Eu posso também lançar a mão da manobra de jaw thrust, que é naquelas suspeitas de lesão medular, cervical, que eu faço a elevação do ângulo da mandíbula apenas. E eu posso lançar a mão da cânula orofaríngea, a nossa famosa Guedel, então, se eu tenho disponível no hospital, no caso, eu vou ter, né? Então, uma vez que a minha via aérea está pérvia, eu abri, eu vou começar a ventilar esse paciente. A ventilação, então, extra-hospitalar, ventilação boca-máscara ou ventilação bolsa-válvula-máscara. No caso, dispositivo bolsa-válvula-máscara, então, no intra-hospitalar, recomenda-se a administração de O2 a 100%, então, eu devo acoplar bem essa bolsa-válvula-máscara com a técnica do CIE, acho que todo mundo vê bastante, né, na nossa rotina. E então, como eu já disse, 30 compressões para cada 2 ventilações. Sobre a via aérea avançada, então, eu tenho duas formas, intubação, os dispositivos supraglóticos, mas eu não tenho claros benefícios de superioridade sobre a ventilação em via aérea avançada ou de bolsa-válvula-máscara. Então, eu posso sim intubar ou lançar a mão desses dispositivos supraglóticos, mas se um profissional experiente, enfim, que não vá prejudicar a minha ressuscitação do paciente. Se eu tenho uma via aérea avançada, então, eu vou ventilar a cada 6 segundos, sem sincronia com as descompressões. Aqui também tem uma tabela semelhante à de compressões, as recomendações que devem ser feitas, então, que é basicamente um esboço do que eu já falei anteriormente. E aí, então, nesse meio tempo, já devo ter ideia, né? Para eu checar o ritmo e ver se é chocável ou não, né? Assim que o DEA chega, é prioridade eu ver o ritmo desse paciente, então. Então, aqui tem uma ilustração do DEA, né, posicionado. E como eu botei, identificar o ritmo é prioridade, sim, na parada. Então, assim que ele chegou, eu devo identificar o ritmo. Então, aqui, eu tenho uma figura, um algoritmo que demonstra um resumo, né, do suporte básico de vida. Então, só para retomar, assim, deixar mais claro, eu tenho um paciente que eu diagnostiquei com parada, eu vou chamar ajuda, acionar o serviço de emergência, pegar o desfibrilador, iniciar as compressões, deixar a via aérea pérvia, a ventilação e verificar o ritmo, se é chocável ou não, assim, o mais rápido possível, né? Então, sobre o suporte avançado de vida, então. A gente sabe que o paciente ele pode parar em 4 ritmos, né? Sendo 2 deles chocáveis e 2 deles não chocáveis. Então, se o paciente parou em AESP, a gente tem uma atividade elétrica organizada que deveria ser capaz de produzir um pulso, né?
porém não é o que acontece no caso da parada. Pode ser por contração ineficaz, então, né, do ventrículo, ou ausência de contração, né? Então, o AESP, ele não é um ritmo chocável. No caso aqui, eu tenho a linha reta, a sistolia, então, que é a ausência de qualquer atividade ventricular detectável. Então, é o nosso famosa linha reta, né, no monitor. Também não é chocável, então. Aqui, então, eu tenho uma fibrilação ventricular, que é um ritmo chocável, é um traçado irregular, de amplitude variável e ondas grosseiras, sem uma contração organizada e efetiva, então. E, por fim, a taquicardia ventricular, que é uma taque com complexo QRS largo, pode ser mono ou polimórfica, incapaz de gerar o fluxo significativo de sangue ou pulsação, então. Então, aqui eu vou revisar o manejo em si, com medicação e tudo da parada com base nos ritmos. Então, o paciente está parado, eu identifiquei que ele está parado em fibrilação ventricular ou taque ventricular. Nesses casos, a desfibrilação deve ser imediata, o choque é prioridade, então, se eu estou massageando, eu devo parar e fazer o choque nesse paciente, é sempre em carga máxima, e assim que fez o choque, eu devo reiniciar as compressões imediatamente após. Nesses casos, eu tenho duas drogas para serem feitas, a epinefrina, a adrenalina, né, e a amiodarona. A adrenalina vai ser feita 1 mg a cada 3 a 5 minutos, a partir do segundo ciclo, então, de parada, e a amiodarona em dose de 300 mg inicial, após 150 mg, a partir do terceiro ciclo. Então, aqui tem um algoritmo, uma figura que eu achei bem interessante, bem explicativa. Então, na primeira figura, nós temos ali um paciente sendo reanimado. Foi visto, então, que ele parou em FV ou TV, né? E foi feito, então, o choque imediatamente após. Então, aqui no segundo ciclo, no segundo minuto, a gente, no primeiro ciclo, desculpa, no segundo minuto, a gente já pode preparar a adrenalina para ser feita, então, né? No segundo ciclo, no segundo minuto, a gente já, se o paciente é em fibrilação ou taque ventricular, eu devo considerar, então, a amiodarona. No terceiro ciclo, adrenalina. Quarto ciclo, segunda dose de amiodarona, 150 mg e assim por diante, priorizando sempre o choque, sim, ritmo chocável, né? Então, se o paciente está em outro cenário, ele parou em AESP ou assistolia. Se ele em assistolia, em protocolo de linha reta, então, devo checar cabos, aumentar o ganho, ver as derivações, se está tudo certo no monitor, né? E atividade elétrica em AESP, no caso, atividade elétrica organizada, eu devo checar pulso após a verificação e sempre priorizando as compressões de alta qualidade. Nesse caso, eu lanço mão apenas da adrenalina, então, 1 mg a 3 a 5 minutos, assim que possível, eu posso iniciar. Então, aqui eu tenho uma figura semelhante à anterior, só que paciente parado em AESP ou assistolia, então. Lembrando sempre que ele pode mudar o ritmo, né? Então, não quer dizer que ele está em AESP ou assistolia, que ele não pode mudar para uma FV, um ataque ventricular. Então, primeiro ciclo, segundo minuto, adrenalina, né? 1 mg, seguida de flush. Segundo minuto, então, só as compressões e ventilação. Terceiro minuto, os ciclos ímpares, eu posso considerar a adrenalina sempre que possível, né? Então, dentro da parada, eu devo estar pensando, né, orientando a minha equipe e pensando por que esse paciente parou, né? O que aconteceu? O que eu posso fazer para reverter essa parada?
Então, a gente tem os famosos, os 5H, 5Ts, né? Que a gente ouviu bastante já. Os 5Hs, então, é hipovolemia, hipóxia, acidose, então, hiper ou hipocalemia ou hipotermia. Então, eu devo ter, assim, na UTI, sempre a história do paciente bem clara, né? Por que ele pode ter parado e o que eu posso fazer de diferente do protocolo de parada para benefício e reversão, né? Os 5Ts é a tensão no tórax, caso pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronariana, um infarto, então, e tromboembolismo pulmonar. Então, com base nesse raciocínio, eu posso usar outras terapias, né, adjuvantes. Aqui, eu botei que a vasopressina, porque ela teve alguns estudos, né, mas que já não, comparando ela e a adrenalina, a vaso e a adrenalina, mas que ela não se mostrou superior, então, ao uso de adrenalina, ela não é feita mais de rotina. O mesmo aconteceu com a atropina, ela não é mais usada e não tem evidência para uso. Sobre os corticoides, ele pode ser considerado uma parada intra-hospitalar, mas de forma alguma é de uso rotineiro, né? Eu devo individualizar o caso. O bicarbonato de sódio, eu posso usar em pacientes renais, né? Renais crônicos, dialíticos, em caso de acidose e hipercalemia pré-existente, então. O cálcio também, se paciente com hipocalemia ou hiper pré-existente ou intoxicação por bloqueador de canal de cálcio, mas sempre individualizando o paciente, né? Sobre o fibrinolítico, quando tem uma suspeita muito importante de TEP, pode ser usado. Sobre a reposição volêmica, eu também posso considerar na suspeita de hipovolemia, mas não é de rotina, não é todo paciente que eu vou dar volume. Em caso de pericardiocentese, só em caso de tamponamento cardíaco por um profissional experiente, também guiado por ultrassom ou pela técnica de Marfan. Transfusão sanguínea, naquele paciente com choque hemorrágico, sangramento maciço, que eu penso que é esse o motivo da parada, ou a descompressão torácica também em caso de pneumotórax hipertensivo. O ACLS traz um adendo também do ECMO, que tem alguns estudos sendo feitos, mas não tem evidência alguma no momento para uso rotineiro, precisa de profissionais muito experientes e é um tratamento super de exceção que não é feito, eu só botei como um adendo mesmo. Então, se eu fiz ali o manejo da parada do meu paciente, então, deu tudo certo e teve o retorno da circulação espontânea, então. Eu estou sentindo presença de pulso, ou eu tenho um aumento abrupto de PET-CO2 maior de 40, ou uma curva espontânea na pressão arterial invasiva dele, quer dizer que ele voltou, então, da parada. E aí eu devo seguir os cuidados pós-paradas, que é outra etapa muito importante também da recuperação do nosso paciente. Então, foi isso que eu preparei. Estou aberta, então, para dúvidas e para a gente conversar sobre o tema. Muito bem, Carolina. Alguém tem alguma pergunta para a Carol? Eu tenho uma pergunta, assim, a gente tem visto na UTI bastante gente com droga vasoativa, assim, em doses máximas, e o pessoal comenta assim que não adianta reanimar, que não teria, assim, efetividade. Queria saber se isso é válido, se a gente tenta reanimação mesmo estando com NOR e com vaso no máximo, como é que funciona, se tem algum protocolo nesse sentido? Ótimo. Quem perguntou? Quando a gente não está vendo... Quem perguntou?
Guilherme. Oi, Guilherme. Então, Guilherme, eu vou responder de uma forma bastante complicada, tá bom? Até para poder cobrir aquilo tudo que eu quero conversar com vocês. Essa ciência chamada... Eu vou fazer alguns comentários na direção da ciência básica que sustenta essas manobras de reanimação cardiorrespiratória que a gente faz quando um doente apresenta uma parada cardíaca. Tentando fugir um pouco da repetição de manobras que vocês têm que fazer na beira do leito, mas muito mais numa tentativa de poder, de alguma forma, abrir a compreensão de vocês do porquê que vocês têm que fazer algumas manobras e porquê que algumas manobras, eventualmente, são mais eficientes do que outras, na tentativa de fazer reversão da parada cardíaca e retorno da circulação espontânea. Essa ciência chamada reanimatologia, ela se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial. E a reanimação cardiorrespiratória, como a gente realiza hoje, ela é uma publicação no JAMA de 1960. Então, ela tem 61 anos. Eu gosto de lembrar disso, que como eu nasci em 1959, e a primeira publicação com reanimação cardiorrespiratória com choque, ela é de um engenheiro da Johns Hopkins, publicada no JAMA. É uma publicação de um engenheiro que fazia testes com desfibrilador em cachorros e demonstrou que ele estava, na verdade, testando voltagens diferentes de desfibriladores para poder fazer cardioversão. Alguns desses cães tinham parada cardíaca na hora que eles induziam arritmia, alguns deles desenvolviam fibrilação, e eles começaram a fazer manobras de compressão torácica associada com desfibrilação, e isso gerou uma publicação importante no JAMA, uma publicação feita por um engenheiro elétrico, mas que lidava com engenharia biomédica naquela época. Couvenhoven, eu esqueci o nome dele agora. Então, a reanimação cardiorrespiratória, da maneira como a gente faz isso hoje, ela não existia antes de eu nascer, né? Então, ela é uma ciência relativamente recente. Se vocês virem algum filme apresentando reanimação cardiorrespiratória na década de 30, de 40, ela é falsa, porque isso não existia. Na década de 30, de 40, quando um doente fazia parada cardíaca, dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, se fazia já reanimação com tórax aberto. Mas com tórax fechado, ela é de 1960. Ok? E essa eficiência criou um conceito de que era preciso desenvolver um critério clínico para identificar qual era o paciente que precisava ser submetido a esse processo de reanimação cardiorrespiratória. É um cara chamado Peter Safar, é um dos 3 pais da medicina intensiva, anestesiologista naquela época, tinha saído da Segunda Guerra, um austríaco judeu, que foi para Pittsburgh e que desenvolveu daí isso que a gente conhece hoje de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Né? O ABC era o básico, o D, E, F era o avançado e o F, G, H era o suporte prolongado de vida. Isso é de 1961, então tem 60 anos. Mas foi desenvolvido a partir dessa publicação. Então, quem é que poderia ser submetido a essa reanimação?
que foi descrita em 1960? Todo doente que morre? Ou todo doente que tem uma parada cardíaca? Então, a partir daí, começou-se a criar o conceito de que alguns pacientes podem responder a essa manobra e outros pacientes, eles estão apenas morrendo, né? Os doentes que morrem, quando eles morrem com uma parada cardíaca, o coração para de bater, é o método clássico de identificar uma parada, uma morte é quando o coração para de bater. Então, é preciso saber se essa é uma morte cardíaca, que é passível de ser reanimada, ou se isso é um evento final de um processo de doença que vai levar à morte. Habitualmente, esses doentes com os quais nós atendemos dentro das UTIs, que são os doentes que desenvolvem falência de múltiplos órgãos e que estão numa fase em que você vai elevando droga vasoativa, 1 micrograma por quilo por minuto, 1,5, 2 microgramas por quilo por minuto. Esse é um doente que está moteado, está com hipóxia tecidual, é um doente que já tem disfunção renal, tem várias outras disfunções juntos. Esse doente, quando ele faz uma parada cardíaca, ele morre. Ele não é um doente que é suscetível a ser reanimado. A reanimação cardiorrespiratória, na grande maior parte das vezes desses doentes, não reverte a circulação espontânea. Então, é claro que todo o processo de cuidado desses doentes envolve, num determinado momento, você estabelecer alguma limitação de suporte avançado de vida. Quando nós descrevemos o suporte avançado de vida como SAVI-A, B, C, D, E, SAVI-A, B, C, D, o SAVI-A é tipicamente esse doente, no qual você tem mais frequentemente, dentro das UTIs, que desenvolve falência de múltiplos órgãos, com droga vasoativa muito alta, e que é um doente que está em falência orgânica, né? Vocês, eventualmente, se tentarem uma reanimação cardiorrespiratória, esse doente pode ter um retorno transitório da circulação espontânea, mas logo depois ele faz parada cardíaca novamente. Então, sim, é correta, esse não é a reanimação cardiorrespiratória, ela não foi desenvolvida para ser aplicada em todos os doentes que fazem parada cardíaca, mas sim nos doentes que têm uma parada cardíaca, mas que tem o restante da função orgânica que é recuperável. Tudo bem, Guilherme? Ótimo, obrigado, doutor. A reanimatologia e depois o transplante cardíaco feito pelo Barnard no final da década de 60, fez com que ao longo da década de 70, hoje nós tivéssemos 3 mortes. Okay? O doente, na verdade, não tem uma morte só. O doente tem 3 mortes, ou tem 3 definições diferentes para a morte. A primeira delas é morte clínica. O que é um doente que tem morte clínica? É um doente que, rápida ou subitamente, ele tem perda de consciência, ausência de pulso e ausência de respiração. Esse doente é um doente que nem sempre ele está em parada cardíaca. Às vezes ele está em AESP, por exemplo. Né? AESP ainda o doente tem um pouco de função cardíaca, mas não tem pulso. Se ele não tem pulso, ele não gera fluxo sanguíneo cerebral. Se ele não gera fluxo sanguíneo cerebral, ele cai inconsciente. Você tenta chamá-lo, ele não responde. Tenta palpar um pulso, não tem pulso. Olha para a respiração, ele não respira. Esse doente está em morte clínica. Esse doente em morte clínica, ele é um doente ressuscitável. Ok? E isso só é possível de ser ressuscitado um doente porque ele ainda não desenvolveu a segunda morte possível de ser diagnosticada, que é a morte panorgânica. A morte panorgânica, de um modo geral, ela acontece 15 a 20 minutos depois da morte cardíaca, da morte clínica. Sei?
que é a morte dos órgãos. Então, isso te dá um tempo para você ressuscitar esse doente. Então, você tem morte clínica, tem morte panorgânica, e tem a terceira morte, que veio depois dos transplantes, que é a morte encefálica. A morte clínica, de um modo geral, ela é um problema cardíaco primário. Os órgãos ainda estão possíveis de serem preservados. Então, se você ressuscitar o coração, você preserva os órgãos. A morte encefálica, você define a morte encefálica. Ao longo do tempo se definiu que a origem da vida, para a maior parte das culturas, ela está no cérebro, no encéfalo. Se você tem um encéfalo, perde função encefálica. Mas ainda tem os outros órgãos, você pode, então, fazer o diagnóstico da morte encefálica, da morte da vida, preservar os órgãos e, eventualmente, fazer transplante, se isso for possível. E a terceira morte, que é a morte panorgânica. De um modo geral, a morte panorgânica ela acontece depois de uma morte cardíaca que não é ressuscitada, ou, eventualmente, ela é uma morte que acontece nos processos naturais de morte que nós temos. Dentro da unidade de terapia intensiva, geralmente como um evento final de um doente com disfunção e falência de múltiplos órgãos. Ok, com isso em mente, o que a gente faz quando você tem um doente que tem uma morte clínica? Ou seja, perde rapidamente a consciência, perde pulso e não respira. Esse doente, de um modo geral, ele é um doente que tem duas causas para essa morte clínica. Ou ele tem um defeito elétrico no coração, ou ele tem um defeito mecânico do coração. Okay? O defeito elétrico do coração, geralmente é uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, elétrico. O defeito mecânico, geralmente é por algum dos 5Hs e dos 5Ts. A gente desenvolve uma hipovolemia grave, porque sangra, um doente que exsanguina num trauma grave, um doente que faz um derrame pericárdico, um doente que faz no ventilador um pneumotórax hipertensivo, um doente que faz uma obstrução de tronco, um doente que faz um tromboembolismo de pulmão maciço, vamos lá, um doente que tem uma acidose metabólica grave. Isso geralmente, então, é problema de bomba do coração. Né? Ou o coração não se enche, porque não tem volume, pré-carga, ou ele não consegue esvaziar porque a pós-carga está muito aumentada, tipicamente num tromboembolismo de pulmão maciço. Então, precisa ter essas coisas em mente. Então, quando um doente faz morte clínica, vocês rapidamente iniciam uma tentativa de reverter isso. Os 5Hs e os 5Ts na cabeça, de forma sistemática, e apostem que isso possa ser uma morte, uma parada cardíaca elétrica. A parada cardíaca elétrica, ok, pode ser que duas vezes em 100, você tenha reversão só com contrações torácicas. Mas a regra da parada cardíaca elétrica é que você vai precisar de um desfibrilador. É o desfibrilador ou cardioversor, se for uma fibrilação ventricular ou se for uma taquicardia ventricular sem pulso, você vai precisar de um desfibrilador, de um cardioversor. Okay? Então, o que é que define que um doente com uma morte elétrica possa ter retorno da circulação espontânea? É que ele tenha efetividade na desfibrilação. Aí, para ter efetividade na desfibrilação, esse doente precisa ter ATP no miocárdio. Se ele não tiver ATP no miocárdio, você pode ir desfibrilando e ele não vai ter volta das contrações espontâneas. Então, como é que eu sei quando é que ele já não tem mais ATPs? Ou como é que eu sei que ele tem bastante ATP? Então, para poder ter bastante ATP na célula miocárdica e ser responsível à desfibrilação e à cardioversão, você precisa ser rápido. Quanto mais rápido a desfibrilação, mais eficiente ela é.
Eu anotei umas coisas aqui. Segundo, você precisa de ter pressão de perfusão cardíaca. Precisa fazer o sangue circular na coronária. Para fazer o sangue circular na coronária, você precisa ter compressões torácicas efetivas. Quanto mais efetivas e mais rapidamente você iniciar as compressões torácicas efetivas, mais sangue circulando através do miocárdio você tem e mais chance de ter cardioversão efetiva na próxima vez que você for desfibrilar. Ou na próxima desfibrilação. Então, é por causa disso que um doente com parada cardiorrespiratória, um doente com morte clínica, precisa trazer rapidamente o desfibrilador, e por causa disso que a American Heart Association, o WillCore, que de alguma forma cria regras internacionais de como reanimar esses doentes, trocou para aquele doente que faz morte clínica, faz uma parada cardíaca fora do hospital, ou mesmo dentro do hospital, mas que não está em tratamento, não está entubado, etc. e tal. Geralmente a morte desses doentes é mecânica e não elétrica. Trocou a forma de você fazer a abordagem desses doentes. Ao invés do ABC, é fazer o CAB, porque é muito importante começar as compressões torácicas o quanto antes, porque é isso que mantém o sangue circulando através das coronárias, mantém alguma oferta de ATP para a célula miocárdica e mantém o miocárdio suscetível a, na próxima desfibrilação, ele ter retorno da circulação espontânea. Então, rapidez e pressão de perfusão cardíaca. Na hora que você comprime o tórax, a pressão arterial sobe para 120, 130. Na hora que você descomprime, a pressão média cai para 10, que geralmente é a pressão intratorácica. Isso dá uma pressão arterial média de mais ou menos 20, 25, que é a pressão de perfusão coronariana mínima que você tem que ter para poder ter alguma circulação. Então, aí vem todas essas recomendações de ser rápido, de fazer compressões torácicas efetivas. Na minha época era 80, 60 por minuto, 80. Depois já passou para 100. Né? Hoje é 100, 120 de compressões, né? Mostrando a importância que tem você fazer compressões que tenham pelo menos 2 dedos de compressão, porque isso aumenta a pressão intratorácica e aumenta mais a pressão arterial durante a tua reanimação, durante as tuas compressões torácicas, e aumenta mais fluxo através da coronária. Não é o cérebro, é a coronária. Okay? Você tem que abordar esse doente com o maior intuito de ter o mais rápido possível, retorno da circulação espontânea. Porque quanto mais rápido ele tiver o retorno da circulação espontânea, mais protege o cérebro. Né? Mas o teu foco é ter o mais rápido possível esse retorno da circulação do coração sozinho, né? Das contrações efetivas. Por que a gente faz adrenalina? Há um conceito ainda errado, um conceito da minha época, da década de 80, que a gente achava que fazia adrenalina, aquela desfibrilação fina ficava uma desfibrilação grossa, e que era mais fácil de ser reanimado. Nada mais falso. A adrenalina é muito ruim para o coração, para o miocárdio. Né? A gente faz adrenalina porque a hora que o doente faz parada cardiorrespiratória, para de circular o sangue, a periferia vasodilata. Essa grande vasodilatação da periferia faz que, quando você faz a compressão torácica, a pressão sistólica suba para 120, mas ela cai para 10. 120 cai para 10. E a pressão arterial média, que é a pressão que importa para perfundir o miocárdio, ela é 2 vezes a diastólica, mais 1 vez a sistólica, dividido por 3. Então, ela é muito dependente da pressão diastólica. Então, o que eu posso fazer durante a compressão torácica para fazer vasoconstrição periférica? E aumentar a pressão diastólica.
a pressão não cair tanto durante a minha descompressão. Eu comprimo, descomprimo, comprimo, descomprimo. Então, a ideia da adrenalina, a ideia da vasopressina, a ideia da angiotensina 2, que é um potente vasopressor, a ideia é fazer vasoconstrição na periferia para que você tenha um pouco de elevação da pressão diastólica durante a reanimação cardiorrespiratória, aumente um pouco a pressão arterial média e aumente o fluxo através da coronária. Okay? A gente já fez nas recomendações do começo da década de 90, metade da década de 90, não me lembro bem, a gente fazia 5 ampolas de adrenalina a cada 5 minutos. Era frequente a gente terminar uma reanimação cardiorrespiratória, quando eu comecei medicina intensiva, em que a gente pegava um saquinho plástico com todas as adrenalinas que a gente tinha usado durante a reanimação. Usava frequentemente 80, 100 ampolas de adrenalina, um troço absolutamente maluco. Né? Já há mais ou menos uns 15 anos, a gente sabe de que a adrenalina acrescenta muito pouco na efetividade da reanimação cardiorrespiratória. E quanto mais adrenalina você faz, mais cardiotoxicidade você gera. Mais disfunção miocárdica você vai ter depois que o doente reanimar, depois que ele ter o retorno das circulações espontâneas. Acho que a Ana vai apresentar um pouco dos cuidados pós-cardíacos. Esses doentes fazem muita disfunção miocárdica pós-reanimação, e um pouco disso é cardiotoxicidade adrenérgica, pela grande quantidade de adrenalina que a gente usa nas reanimações. Mas ainda hoje, a adrenalina está indicado a gente fazer uma ampolinha a cada 3, 5 minutos. Ou seja, antes de cada vez que você retorna para fazer a desfibrilação. Mas ela é dependente, a desfibrilação mesmo, das compressões torácicas efetivas. Né? Evitem de ficar parando, de fazer compressão para poder medir pulso. Nada disso é importante. Tudo isso tem que ser feito junto com as compressões torácicas. Essa é a grande paranoia, né, durante a reanimação. Não deixar a circulação miocárdica parar, porque rapidamente depleta a ATP e aí não adianta ficar desfibrilando que o doente não terá retorno da circulação espontânea. Okay? A amiodarona pode ser útil, mas ela é muito pouco. Os diversos estudos não mostraram a efetividade da amiodarona, e também não tem muito sentido você ter uma substância que seja antiarrítmica nessa hora. Talvez ela seja mais importante porque ela diminui um pouco a chance do doente, uma vez tendo retorno da circulação espontânea, que ele gere novamente uma taquicardia ventricular ou gere novamente uma parada cardíaca novamente. Mas, enfim, ainda faz dentro da atividade que vocês devem fazer, se depois de 3 desfibrilações dá para poder fazer um bolo de amiodarona. Mas gosto de enfatizar que o importante é manter o sangue circulando dentro do coração. Algumas coisas podem fazer com que seja mais efetiva a compressão, mas nenhuma delas se mostrou eficiente em estudos clínicos até agora. Estudos experimentais, sim. Eu vou lembrar alguma delas, porque eventualmente vocês podem tentar otimizar a efetividade da compressão torácica na beira do leito. Primeiro, um conceito legal, para vocês que vão se tornar especialistas. Quando você comprime, faz a compressão torácica, o que faz o sangue circular? Vou dar 5 segundos de silêncio. Por que o sangue circula na hora que você faz a compressão torácica? A ideia leiga é de que você comprime o coração, certo? Mas ela não é verdadeira. Porque quando você faz uma ecocardio, por exemplo, durante a reanimação, você vê que o coração faz isso aqui só. E a válvula mitral, ela não se fecha durante a compressão torácica.
Se a válvula mitral não se fecha, é porque o ventrículo não está sendo comprimido. Okay? Então, o que faz o sangue circular quando eu faço compressão torácica? O que faz o sangue circular é o aumento da pressão intratorácica. Você comprime o tórax, você não comprime o coração. Quando você comprime o tórax, você expulsa o sangue pelas artérias. E quando você descomprime, o sangue volta pelas veias. Okay? Quando você comprime, o sangue é expulso pelas artérias. E quando você descomprime, a válvula aórtica se fecha, porque o sangue tenta voltar para o coração. A válvula aórtica se fecha, não deixa o sangue voltar. Na próxima compressão, ela se abre, porque o sangue foi expulso. Então, quanto maior a pressão intratorácica durante a compressão, maior a efetividade da reanimação cardiorrespiratória. Okay? Por isso que quando você tiver um doente que não está entubado, entube o mais rápido possível. Porque na hora que você entuba o doente e põe ele doente no ambu, ou mesmo um doente hoje, que alguns ventiladores têm o modo de reanimação, e você pode permitir que ele fique no ventilador, sendo reanimado. Quando você comprime durante uma fase em que você está apertando, tá na fase inspiratória, aumenta mais a pressão intratorácica, isso aumenta mais o fluxo para a periferia. Ok? Então é muito benéfico aumentar a pressão intratorácica. O segundo é de que se o doente estiver hipovolêmico, por mais efetiva que seja a tua compressão torácica, você vai gerar pouco fluxo. Então, boa pressão intratorácica é benéfica, mas garanta que o doente esteja bem de volemia. Então, a administração de volume para esses doentes que são euvolêmicos, ou principalmente para os doentes que são hipovolêmicos, é muito importante. Correr rápido o soro para que isso aumente a efetividade do fluxo periférico e do fluxo coronariano durante as compressões. Isso tudo são conceitos fisiológicos de ciência básica que fazem com que a gente faz daquele jeito porque nós queremos aumentar a efetividade da pressão de perfusão cardíaca, do fluxo sanguíneo coronariano, para que numa morte elétrica seja mais efetiva a próxima desfibrilação. Cada vez mais se usa, nós temos poucos capnógrafos, mas aonde houver capnógrafo disponível, tentem fazer reanimação cardiorrespiratória sempre com capnógrafo, né? Como o capnógrafo está medindo a quantidade de CO2 que está saindo, e CO2 na periferia sai através de fluxo, então uma capnografia ela te dá uma ideia de quanto de CO2 está sendo eliminado. E esse CO2 tem uma relação direta com o fluxo na periferia. É claro que uma capnografia normal é 35, se você tiver 15, 18, 20, já está bem bom numa reanimação. Mas você pode ver que na hora que você para a compressão, o teu capnógrafo vem lá para 5, 4, 0. A hora que você volta, 15, 20. Boas compressões torácicas. Então, uma forma de monitorizar na beira do leito é utilizar o capnógrafo, principalmente nos ventiladores que tem o modo de reanimação. Se tiver o capnógrafo junto, vai te ajudar a monitorar a efetividade da compressão torácica. Ok? Isso tudo vale para a parada cardíaca elétrica. Concomitantemente, você tem que estar fazendo os 5Hs e os 5Ts, o mais rápido possível, né? Aqueles doentes que você já sabe que estão com hipercalemia, tem que corrigir a hipercalemia durante a reanimação, com hipocalêmicos tem que administrar potássio, os doentes que estão hipovolêmicos, administração de volume rápido, olhar rapidamente se ele não tem um pneumotórax hipertensivo, se ele não pode ter um tamponamento cardíaco, enfim, tem os 5Hs, os 5Ts rápidos
porque é isso que vai resolver se a morte for mecânica, enquanto você fica tentando fazer com compressão torácica, gerando um fluxo naquilo que der, enquanto o restante vai sendo tratado para poder cuidar desse doente. Assim, rapidamente, era o que eu queria revisar com vocês. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta?